SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Disputa eleitoral acirrada no estado do Rio. O atual governador Luiz Fernando Pezão teve a maioria dos votos neste domingo. Ele disputa o segundo turno com Marcelo Crivella. O candidato do PRB tem a menor rejeição entre os eleitores, segundo as pesquisas. E hoje a análise completa do panorama político e também as prisões e problemas com as urnas biométricas em Niterói. E ainda os casos de polícia. Foi enterrada a mulher atingida por bala perdida durante assalto a um PM no tanque, em Jacarepaguá. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro. Eu sou Liane Borges e você já sabe, esse é o SBT Rio Manhã. A gente começa o nosso jornal de hoje indo ao vivo para o Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouquinho, na verdade, o Daniel Penafirme está lá se posicionando para trazer para você o balanço das eleições. E antes disso, com mais de 40% dos votos válidos, Luiz Fernando Pezão vai disputar o segundo turno das eleições para governador do Rio. O repórter Cid Marcos tem as informações. Minutos depois de sair o resultado das urnas, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, apareceu acompanhado da mulher Maria Lúcia e falou com a imprensa no Rio. Ele ficou em primeiro lugar com 40,58% dos votos. Pezão agradeceu ao povo pelos votos e disse não ter ficado surpreso em disputar o segundo turno com Marcelo Crivella, do PRB. Agora, o candidato à reeleição vai buscar novos apoios. Vou procurar o Partido dos Trabalhadores, todos os prefeitos, principalmente, que são grandes amigos meus, alguns já até me apoiaram no primeiro turno. Então, vou procurar todo mundo, eu não tenho problema de conversar com ninguém. E o candidato Marcelo Crivella contrariou os institutos de pesquisa e surpreendeu. Crivella vai disputar o segundo turno com Pezão. O Léo Santana tem as informações. Tensão e surpresa na contagem voto a voto. Assim reagiram os militantes de Marcelo Crivella, do PRB, durante a apuração. Pouco antes das 9 da noite, veio a resposta tão aguardada: a confirmação de Crivella no segundo turno. Acompanhado da mulher e dos filhos, o senador foi recebido com festa no comitê. Marcelo Crivella derrotou Antony Garotinho por uma diferença de pouco mais de 40 mil votos. Crivella afirmou que vai começar a semana buscando o apoio de todos os partidos e candidatos que ficaram de fora do segundo turno. Preciso do apoio de todos os partidos e vou pedir. Já falei com o Garotinho, já falei com o Quaquá, já falei com o PSOL, para fazer uma alternância de poder. E quem está aqui comigo hoje para comentar sobre esse panorama político é o cientista político Guilherme Carvalho. Bom dia, Guilherme, para você. Bom dia. Na verdade, essa disputa eleitoral não era esperada, né? No primeiro turno, né, se falava muito antes do primeiro turno, as pesquisas apontavam Garotinho como o candidato mais provável para concorrer às eleições com o Pezão. Isso surpreendeu a todos. Não tanto, porque na verdade você via nas duas últimas semanas, sobretudo na última, uma subida de Crivella, entendeu? Na verdade, você viu na pesquisa, se não me engano, do Datafolha, um empate técnico, entendeu? E a gente sabe que no último momento, né, quer dizer, na hora do eleitor votar efetivamente, no domingo, algumas mudanças aconteceram. Surpresa total não foi, mas foi um indicativo que a gente não esperava a princípio, entendeu? Pelo menos num primeiro momento, Num né? primeiro momento, exatamente. Mas essa disputa deve ser ainda mais acirrada, já que o Crivella é o candidato, entre todos eles, que tem a menor rejeição entre os eleitores. Sem dúvida. Se nós pudéssemos falar quem Pezão gostaria de enfrentar, era Garotinho, pelo nível de rejeição dele. Agora, Crivella teve, sem dúvida, um índice menor, podendo provavelmente ter um crescimento, entendeu? Vai ser uma disputa muito forte. Vamos ver de que maneira Crivella vai conseguir fazer essas suas alianças para poder competir com o Pezão. Pezão continua ainda o grande favorito, mas sem dúvida Crivella, para uma disputa, é mais forte que Garotinho no segundo turno. E é justamente sobre essas alianças que eu gostaria de te perguntar. Você acredita que serão os apoios todos para o Crivella, dos outros adversários ou não? Vamos lá, vamos falar dos dois candidatos que tiveram mais votos. Garotinho deve dar apoio a Crivella, entendeu? Até para um caminho meio que normal do passado dos dois.
Lindenberg, por uma pressão do Palácio do Planalto, deve dar apoio a Pezão, apesar de ser muito desconfortável, entendeu? PSOL deve ficar, com Tarcísio deve ficar neutro, entendeu? Deve colocar uma posição neutra. Agora, o que eu acho mais interessante nessas eleições é a posição da presidente Dilma, que vai ter que sentar nos dois palanques, tanto de Pezão quanto de Crivella, porque, na verdade, foram ela apoiou os dois candidatos nesse primeiro turno e ela vai ficar num momento muito desconfortável de apoiar um ou outro. Então, eu acredito que ela vai apoiar exatamente os dois. Continuará de forma equilibrada, fazendo esse meio campo entre os dois. Sem dúvida. Até para uma futura aliança, né? Qualquer um dos dois que vença terá que se relacionar bem com a futura presidente, se for ela. Claro. E, olha, vamos aqui continuar com o panorama político, porque o Romário venceu a disputa com César Maia e foi eleito com mais de 4,5 milhões de votos para o Senado Federal. O ex-jogador obteve 63,43% dos votos válidos. Romário agradeceu as pessoas que ajudaram durante a campanha e ao povo do Rio por acreditar nele. Durante um discurso, garantiu que será mais determinado e irá representar o povo no Senado. César Maia, do DEM, foi o segundo colocado com mais de 20% dos votos. Ele, que era o principal oponente do ex-jogador, cumprimentou o vencedor. E Romário disse ainda que não decidiu quem irá apoiar no segundo turno. A vida política do tetracampeão mundial de futebol começou em 2010, quando foi eleito deputado federal. E como tema principal da plataforma política, a defesa das crianças com síndrome de Down. Olha, volta para mim porque eu quero ver agora o que o senador eleito, Romário, falou depois dessa vitória expressiva nas urnas. Pode rodar. Eu tenho bastante consciência da minha responsabilidade, do que eu represento para essas pessoas e principalmente do que essas pessoas esperam do Romário. Continuarei um trabalho sério, propositivo, combativo, fiscalizando como sempre. Nós estávamos comentando aqui, né, Guilherme, a situação do César Maia, se ele ganhasse, ficaria um pouco mais complicada também, já que ele tem aí processos, não é isso? Ele está sob júdice ainda, na verdade, ele teve a sua candidatura cassada, mas ele tem o direito de, até uma outra votação, continuar a campanha, entendeu? Mas isso não foi decidido efetivamente. Agora não vai ter mais sentido porque ele não tem mais a possibilidade de vitória na eleição. E o Romário também, muita gente apostava que ele sairia vencedor realmente. Sem dúvida, isso era muito claro, as pesquisas mostraram em torno de 60%. O Romário é uma figura pública muito importante no Rio de Janeiro. Ele teve um mandato de deputado federal muito destacado, ele realmente, até de uma certa forma surpreendente, apareceu bem junto à opinião pública e conseguiu fazer com que a sua imagem crescesse dentro do eleitorado carioca e fluminense, na verdade. E até por causa dos problemas que César Maia teve, facilitou ainda mais a posição dele junto ao eleitorado. Olha, eu peço que você aguarde um pouquinho, Guilherme. A gente vai dar agora os outros assuntos, casos de polícia, porque foi enterrada a mulher de 41 anos, mãe de 3 filhos, que morreu depois de ser atingida por uma bala perdida. A Mônica Chagas conta pra gente. Não tem palavras para isso. É um desespero total, a gente não esperava por uma coisa dessa. Durante todo o velório, a mãe de Ana Marbella Ribeiro, de 41 anos, não saiu do lado do caixão da filha. A irmã da promotora de vendas, ainda em choque, precisou ser amparada pelos parentes. Ela e Ana tinham saído de casa para comprar pão na última sexta-feira, quando a promotora de vendas foi atingida por uma bala perdida. De acordo com a polícia, 2 homens e uma moto tentaram assaltar um policial militar à Paisana no momento que ele passava por aqui pela rua Cândido de Figueiredo, no Tanque, Jacarepaguá, zona oeste do Rio. O PM reagiu e, na troca de tiros, um dos disparos atingiu a cabeça de Ana, que estava no banco do carona do carro da irmã. Os criminosos fugiram. A promotora de vendas chegou a ser levada para o corpo de bombeiros, que fica a poucos metros do local do crime, mas não resistiu aos ferimentos. Luciana lembra como a irmã foi atingida. Eu só escutei o barulho e passou. Isso passou. A bala passou aqui no meu cabelo, levantou meu cabelo, eu falei, Ana, baixa. Aí me abaixei ela disse dirigindo, continuo dirigindo, abaixada. Eu olhei para o lado, ela estava já caída no banco. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. A arma do policial militar, que é lotado no batalhão de Jacarepaguá, foi apreendida e encaminhada para a perícia. A polícia quer saber de onde partiu o tiro que atingiu Ana. O PM e as testemunhas já prestaram depoimento. Indignada, essa amiga de infância diz que a região está perigosa. Tem assalto direto, só que a gente já pediu para ter rondas de policiais, mas não tem. Sempre mais param.
toda semana praticamente tem assalto, tanto pedestre como residencial, como pessoas passando de carro. Ana Marbella era separada do marido e tinha 3 filhos. Dona Maria Alice diz que agora as crianças vão ficar com ela. Eu sou a mãe, você é a mãe deles. Mais um caso muito triste. E nós sempre comentamos aqui a respeito de policiais militares quando são assaltados que não há muita alternativa. Você, às vezes, reage, até porque o bandido, se perceber que você está armado, que se trata de um policial, ele vai atirar. Doutor Carlos Augusto Nogueira, muito bom dia mais uma vez. Bom dia, um episódio triste que acabou de forma trágica para essa família que estava passando lá, né? Infelizmente não teve nada a ver com o ocorrido, mas acabou vítima de bala perdida. Bom dia, Eliane, bom dia a todos. Uma coisa, é o que a gente sempre conversa, né, Eliane? Uma coisa é a polícia perseguir bandidos numa viatura, disparar contra bandidos e atingir pessoas inocentes que estão nos seus arredores, nos arredores do local. Outra coisa completamente diferente é quando um policial é assaltado e ele reage ao assalto, porque se ele não reagir, ele vai morrer. Isso é certo, Liane. Aqui no Rio nós temos essa cultura de que o marginal, quando visualiza o fato da vítima ser policial, mata e sem nenhum tipo de conversa. Então ele reagiu e vamos ver agora se o tiro disparado foi da arma dele ou foi da arma do marginal. Agora, caso tenha sido, o que acontece? Mesmo que o tiro tenha sido disparado pela arma do policial, há determinadas situações jurídicas que o protegem em relação a isso, porque ele estava tentando, de acordo com o que vem sendo relatado, tentando se defender. Agora é uma morte terrível, né, Eliane? Infelizmente, mais uma. E olha, um traficante foi preso no Complexo do Alemão, deixa eu ver. Rosinei Viana, de 22 anos, foi preso depois de tentar fugir de policiais da UPP do Alemão. Ele estava na localidade conhecida como Pedra do Sapo. Na fuga, Rosinei deixou cair um saco com 300 tubos de cocaína. O delegado adjunto da Delegacia da Penha contou que com essa já somam 3 as passagens dele pela polícia por tráfico de drogas. A pena varia de 5 a 15 anos de prisão pelo delito de tráfico de entorpecentes, que é o crime que ele está sendo indiciado nesse procedimento. E veja só essa agora, uma jovem é acusada de queimar roupas e quebrar os pertences do namorado. O motivo seria ciúmes. Deixa eu ver. O cheiro de fumaça na casa do analista de sistemas ainda é forte. No último dia 23, Jacob Jabur, de 30 anos, não estava no apartamento onde mora com os avós em Nova Iguaçu, porque fazia uma prova na região dos Lagos. Ele não imaginava que a ex-namorada, a quilômetros de distância, planejava se vingar pelo término do relacionamento. Mariana, que é estudante de Direito, conseguiu entrar na casa de Jacob depois que falou com a empregada e disse que ia esperar o ex-namorado aqui dentro no quarto dele. Neste local, ela permaneceu por cerca de 40 minutos e destruiu grande parte dos pertences do rapaz. A empregada não escutou porque ela estava numa outra parte do apartamento. Olha só como ficaram os celulares do analista de sistema destruídos. As roupas que estavam no armário, todas as roupas foram tiradas daqui. Olha só. E trazidas do lado de fora, na varanda. E aqui ela fez um monte, com as roupas, aparelhos eletrônicos e também instrumentos musicais de Jacob e colocou fogo em tudo. Operários que estavam na obra aqui do apartamento vizinho perceberam o incêndio e bateram na casa do Jacob. Foi nesse momento que Mariana fugiu. Ela botou em risco não só a vida dos meus avós, como a vida dos vizinhos, das pessoas que moram aqui ao lado, e também jogando perfumes e coisas, objetos pela janela. Ela poderia ter feito um estrago ainda maior. Jacob estima que o prejuízo tenha ficado em torno de R$30 mil. Mariana Vaqueiro, de 19 anos, e o rapaz ficaram juntos por 4 meses. De acordo com ele, a estudante era muito ciumenta. Depois do incêndio, Mariana trocou mensagens com uma amiga em uma rede social e confessou o crime. O caso foi registrado na delegacia de Nova Iguaçu como dano material qualificado. Independente do argumento que ela tenha, nada justifica isso. Eu sou um ser livre, então eu posso fazer o que eu quiser.
O delegado que investiga o caso, Júlio da Silva, disse à nossa produção que a Mariana confessou na delegacia que agiu dessa maneira porque foi tomada pelo ciúme. De acordo com o depoimento da jovem, ela teria recebido uma ligação da mulher que estaria com o Jacó na região dos Lagos. Nada justifica, evidentemente, uma situação dessas, né? Chegar lá, pegar tudo do ex-namorado, colocar na varanda e atear fogo. Aliás, doutor Carlos, além do crime propriamente dito, também pode caber uma indenização nesse caso? Aí o direito se biparte. Tem a indenização civil, né, que ela vai ter que reparar os danos causados, e tem o crime, que ela vai responder não só por dano, mas também por incêndio, que a pena é muito maior que a pena do dano. Agora, Liane, nas delegacias, muitas das coisas ocorrem por ciúme. Mas diversas coisas, às vezes furtos de pertences. Nesse caso aqui, ele ainda não verificou todos os pertences dele, mas ela pode ter pego alguma coisa, como lembrança. Então, enfim, em delegacia nós temos muitas ocorrências envolvendo esse sentimento, infelizmente. Ciúmes, né? Na verdade, se mata por ciúmes, Terrível, se rouba por ciúmes, se faz um monte de coisa por ciúmes. E as pessoas perdem o controle, só que depois a justiça é que vai cobrar a conta, né? Não absolve não, tá, Liane? Eu estava tomada pelo ciúme, eu estava enlouquecida, não, isso não absolve. É bom você falar porque eu lembrei. Não tem como ela se safar disso, porque dizendo que estava com ciúme, estava enlouquecida pelo ciúme. Ela vai pagar do mesmo jeito, do mesmo jeito. E chega a ser uma pena de prisão ou pode ser uma pena alternativa, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, cesta básica? Pode ser uma pena alternativa se ela for primária, os antecedentes, essas coisas. Mas colocando a pena do incêndio, aí a pena alternativa pode se transformar em uma pena mais difícil de ser cumprida, como serviços comunitários, limpar hospital, varrer rua, etc. Fora a indenização, eu digo, indenização na parte civil, indenização do que ela vai ter que restituir financeiramente a ele. E olha, muitas vezes eu já falei aqui em outras ocasiões que eu considero a pena alternativa, se bem aplicada, até muito mais... Muito melhor do que a pena de prisão nesse caso. Muito mais educativa, porque a pessoa para repensar na bobagem que fez da sua vida. E aí, de repente, está num hospital, está atendendo pessoas ali, está ajudando a limpar ou a socorrer casos assim tão tristes, até de incêndio, imagina. Essa menina pega alguém que foi morta por ciúmes, alguma coisa assim. Poderia ter atingido até alguém essa atitude dela. A pena tem um fim de ressocializar. E a pena alternativa, nesse caso, vai ser muito mais eficaz. Eliane, imagine uma moça desse tipo que nunca foi presa, que não tem uma facção criminosa, que não tem... entrar num presídio. Aí sim que ela vai sair, de repente, com outros aspectos, com outras ideologias que ela não tinha antes. Então, nesse caso, a pena alternativa se mostra muito eficaz. O que é, no mundo, uma alternativa, diga-se de passagem, a pena alternativa que está ganhando muita força, tá, Eliane? A pena de prisão, eu acho que em determinados casos ela é imperiosa, ela tem que ser aplicada, mas a pena alternativa ela tem uma função ressocializadora muito mais eficaz, porque não contamina a pessoa com aquele ambiente de presídio. O que não pode é colocar o ladrão de galinha na cadeia e aquela pessoa que cometeu um crime bárbaro prestando algum serviço à comunidade. Aí Exatamente. É um contrassenso, né? Isso que tem que ser avaliado muitas vezes aí é que a gente se pergunta, né? Como é que o direito está sendo aplicado? Nessas horas é que a gente se pergunta. Agora, nesse caso, eu acredito que caberia. De qualquer maneira, ela ainda não foi condenada, ainda está passando por processo. Vamos ver. E provavelmente o namorado vai pedir também a indenização. Olha, doutor Carlos, a gente tem outros assuntos aqui, mas antes, vamos voltar a falar sobre as eleições. Eu quero chamar o Daniel Penafirme, porque ele está lá no TRE, e quero saber o balanço das eleições de hoje, de ontem, aliás. Bom dia, Daniel. Teve, inclusive, pessoas presas. Exatamente, muito bom dia, Eliane Borges. Não foi pouca gente, não, muita gente foi presa. Ao todo foram 340 pessoas que acabaram sendo detidas aí pelo crime de boca de urna. Essas pessoas foram encaminhadas a delegacias onde assinaram termos circunstanciados, ficaram por lá pela delegacia no dia inteiro da eleição, justamente para que não voltassem à rua para fazer a boca de urna. Dessas 340 prisões, 206 foram aqui na cidade do Rio de Janeiro. Todas essas pessoas, portanto, repetindo, envolvidas aí em crime de boca de urna. De todos esses presos, 17 pessoas eram candidatos, estavam disputando algum cargo eletivo. Falando agora da questão dos problemas na votação, ao todo 724 urnas eletrônicas apresentaram problemas em todo o estado do Rio de Janeiro. A região mais problemática foi Niterói, onde houve vários problemas com a identificação biométrica. Algumas pessoas tiveram que colocar lá o dedo, colocar a impressão digital 8, 10 vezes para que a urna fizesse a leitura. O próprio TRE reconheceu
que a identificação biométrica nas urnas de Niterói foi um problema. Em função disso, a apuração no Rio de Janeiro atrasou e terminou pouco depois das 9h30 da noite. Isso porque a votação em Niterói demorou até 7 horas da noite. As pessoas entraram nos locais de votação, que fecharam às 17 horas, mas ficaram em filas enormes. Algumas pessoas aguardaram até 2 horas na fila, tudo isso por causa da identificação biométrica. O TRE ainda vai fazer um balanço para saber o que foi que houve, o que foi que aconteceu de errado, visto que em todas as simulações que foram feitas, o sistema não apresentou problemas. Mas ontem, quando era a Vera, quando estava realmente valendo, a situação acabou desta forma, Liane. O TSE, Daniel, considerou ótima a votação, apesar desses problemas considerados pontuais, né? É a primeira vez que se aplica aqui em Niterói, houve realmente problemas. Para quem esperou 3 horas na fila, não quer saber, né? Era melhor ter resolvido com um papelzinho mesmo, qualquer outra forma. Às vezes eles demoram muito, dá algum galho lá no sistema, demora-se muito para tomar uma outra atitude. De qualquer forma, o TSE considerou a votação regular e o Rio de Janeiro foi o último estado do país a finalizar por conta dessa situação da urna, né? Da urna biométrica. Agora, doutor Carlos, sobre os presos, muita gente, né, foi detida, como o Daniel mostrou, e é uma situação que realmente tem que se fiscalizar, inclusive para o segundo turno. É verdade. E nós estávamos falando das penas alternativas, e lá no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2, a pena para boca de urna, é proibida a boca de urna, Taliana, é proibido comício, carreata, alto-falante, tudo lá está nesse artigo 39. E a boca de urna tem uma pena que está de 6 meses, varia de 6 meses a 1 ano, e com penas, podendo ser transformado, lá diz no artigo, em penas alternativas, ou pagamento de 15 mil FIIs. Ou seja, até o artigo, que é um artigo novo, salvo engano, de 2006, ele já prevê uma pena diferenciada, nesse caso de boca de urna. Lembrando, Liane, que a pessoa não pode ser presa 5 dias antes da votação, nem 48 horas, 2 dias depois. Está lá no artigo 236. Né? Mas nesse caso é flagrante, então pode, que são 3 exceções. Nesse caso está numa delas. Sabe qual que eu acho que deveria ser a pena alternativa? Ajudar os garis a recolher essa lixarada que fica toda depois das eleições. É verdade. Obrigada, doutor Carlos. Obrigado, bom dia. Dilma Rousseff e Aécio Neves vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais. A candidata do PT obteve 41,6% dos votos, já o candidato do PSDB, 33,5%. Os repórteres Galton e Simone Queiroz acompanharam os candidatos. A candidata do PT, Dilma Rousseff, votou na manhã de domingo em Porto Alegre. De lá, Dilma Rousseff seguiu para Brasília, onde acompanhou a eleição. Depois que a apuração dos votos foi concluída e o segundo turno definido, a candidata à reeleição fez um pronunciamento e a batalha pelo segundo turno já começou. Dilma Rousseff aproveitou para atacar o adversário. O povo brasileiro não quer de volta o que nós podemos chamar de fantasmas do passado. Nos braços do povo, Aécio Neves comemorou assim a confirmação de que está no segundo turno. A arrancada na reta final registrou números acima das expectativas do próprio candidato, como ele mesmo admitiu na entrevista que concedeu logo após a divulgação do resultado. E quem venceu as eleições no primeiro turno foi o povo brasileiro, foi o sentimento de mudança que hoje se alastra por todo o país. E eu volto a conversar com Guilherme Carvalho, cientista político. Guilherme, o efeito da morte do Eduardo Campos não durou até as eleições, né? Na verdade, a Marina era uma candidata provável para disputar com a Dilma, o que não aconteceu. O Aécio conseguiu subir nas pesquisas e agora se evidenciou nas urnas o resultado. Sem dúvida. Tanto o Aécio quanto o Dilma fizeram, vamos dizer assim, uma dobradinha contra a Marina, né? Associado a uma estrutura partidária do PSB muito fraca, né, e algumas mudanças que ela teve ao longo da sua trajetória eleitoral, ela foi perdendo espaço no campo político, entendeu? Aí Aécio foi subindo, as pesquisas mostraram claramente nas últimas 2 semanas, principalmente, e Marina foi derretendo a sua colocação. De qualquer maneira, eu acho que mesmo ela tendo menos voto do que se esperava inicialmente, ela ainda conseguiu, com uma estrutura partidária muito pequena, ter uma situação muito boa. Então, quem ela for apoiar, e parece que ela vai apoiar a Aécio, tudo indica que isso vai acontecer, vai ser bastante decisivo no segundo turno. Ou seja, a posição dela no segundo turno vai definir, em grande parte, o vitorioso no segundo turno. Quero voltar com o Daniel Penafirme, porque ele está acompanhando as eleições. Diga, Daniel. Eu queria saber do nosso especialista o seguinte, será que a Marina Silva
transfere os votos que ela teve na região Nordeste para o Aécio Neves, porque me parece que o pessoal da região Nordeste, muita gente, acaba votando na Marina pelo mesmo motivo que votou no Lula, pela coisa da origem pobre, da origem humilde. Dentro desse raciocínio, será que a Marina consegue transferir esses votos para o Aécio numa eventual aliança com ele aí para o segundo turno? Creio que não. Acho que o Nordeste é um caso à parte. A presidente Dilma ela tem em torno de 70% de preferência, né? Os programas sociais do governo federal são no Norte e Nordeste, onde tem mais efeito. Então, eu acho que essa passagem de Marina para Aécio não vai acontecer tão forte no Nordeste. O contrário acontecerá no Sul e no Sudeste, onde Aécio terá grande maioria dos votos de Marina. Eu diria que entre 60% e 70%. Então, a gente tem que ver onde os programas da atual gestão fazem mais efeito. E elas fazem mais efeito no Norte e Nordeste. E fazem pouco efeito ou menos efeito no Sul e no Sudeste. Olha, eu preciso ir para um rápido intervalo, mas na volta nós conversamos mais sobre eleições. Não sai daí. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feita. Eu estou falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele te mata. E agora? Como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Promoção compra premiada Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. O lojista também pode ganhar. Como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. O Ricardo é o único que tem coragem de colocar seu preço à prova. Só ele é capaz de fazer isso. Refrigerador Duplex Electrolux, só R$999. Entrar pro livro dos récords não é pra quem quer, é pra quem tem coragem de fazer esse preço. Cozinha modulada em madeira, aparelho duplo, R$399, em 10 sem juros. É preço recorde. Só nesta segunda. Tablet tela de 7 pro Dia das Crianças, R$199. Bicicleta Aro 12, R$99,90. Aniversário recorde. Ricardo Eletro. I'm so hungry. I know this bar along the Amazon that serves grilled anacondas. Snake. I'm in the mood for dessert. Hold that thought. Usher, a nova colônia da Jequiti. Seja você também uma consultora ou um consultor Jequiti. Tá precisando de dinheiro? A Solução resolve. Aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos estaduais e municipais, crédito consignado rápido e sem complicação, ligue para a Solução 3262-7800. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Olha aí, gente, você é pensionista, aposentado do INSS, servidor público estadual ou municipal aqui do Rio de Janeiro? Então prepare-se para regularizar as suas dívidas. Crédito consignado todo mundo tem, mas com excelentes taxas, só na Solução. Ligue para 3262-7800 e resolva o seu problema. Você já imaginou ter o dinheiro com a rapidez que você precisa? Então ligue agora, 3262-7800 e faça uma simulação do crédito consignado que você pode ter. Não perca tempo. Na Solução você vai ter um atendimento diferenciado que vai facilitar a sua vida. Então, tempo, olha, dinheiro. Ligue logo, ligue Solução, 3262-7800. E vamos falar sobre os deputados estaduais e federais. Daniel Penafirme, quais foram os candidatos mais votados, hein? Olha, Eliane, o deputado federal que recebeu mais votos aqui no Rio de Janeiro foi Jair Bolsonaro, candidato do PP. Ele recebeu cerca de 460, mais precisamente 461 mil votos nesta eleição. Na eleição passada ele havia recebido 120 mil e agora saltou para 461 mil votos, ele que é militar reformado. A segunda candidata mais votada foi Clarissa Garotinho, filha do deputado e candidato derrotado ao governo do estado, Antony Garotinho. Ela recebeu 300
233.300 votos. Logo na sequência vem Eduardo Cunha, do PMDB, e Chico Alencar, do PSOL, este que recebeu 195 mil votos, além de Leonardo Pisciani, com 180 mil votos. Já na Assembleia Legislativa do Rio, o candidato mais votado foi Marcelo Freixo, do PSOL, com 4,5% dos votos válidos. Logo na sequência vem Wagner Montes, do PSD, recebeu 2,6% dos votos válidos, e Flávio Bolsonaro, do PP, ele que é filho do deputado Jair Bolsonaro, recebeu 2% também dos votos válidos. Completando a lista tem Samuel Malafaia, do PSD, Paulo Melo, do PMDB, e Nivaldo Mulim, do PR. Eliane. Tá certo, Daniel, obrigada. Ou seja, pessoas conhecidas, não é, Guilherme? Nada assim de muito diferente nesse cenário. Não houve nenhuma grande mudança, entendeu? Nós já sabíamos que seria esses candidatos que teriam mais votos. A competição entre Clarissa e Bolsonaro, achava-se que Clarissa teria um pouco mais que Bolsonaro, mas nada surpreendente. O deputado Jair tem uma forte presença no Estado, entendeu? Então, na verdade, a renovação foi em torno de 40%, 50%, mas aqueles principais nomes continuaram como os mais fortes, né? Aqueles que já eram. Ou seja, até te faço essa pergunta, porque nós tivemos aí muitos protestos pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, em que as pessoas pediam mudanças. Mas, na verdade, nas urnas, o que se viu não foi assim uma mudança tão grande, pelo menos aqui em nível estadual para deputados, por exemplo. Não houve uma mudança. Na verdade, eu acho que nós temos que ainda que discutir muito os resultados das manifestações do ano passado, entendeu? Eu vejo que há um desejo de mudança, mas o voto não posicionou-se dessa forma, ou seja, não foi visto isso. As pessoas falam que querem mudança, mas no último ponto votaram as pessoas mais tradicionais, entendeu? Que não tenham muitas mudanças. Então, na verdade, a gente tem que ver em que medida aquelas manifestações deixaram o seu legado junto à população, entendeu? Agora, tem uma questão um pouco emocional. As pessoas, na hora de votar, elas ficam: devo mudar ou não devo mudar? Devo manter ou não devo manter? Eu acho que dessa vez o desejo de manutenção foi maior do que o desejo de mudança. E até porque os nomes são mais conhecidos e talvez as pessoas votem porque conheçam esses, e os outros ainda não tenham assim um nome tão divulgado, e por isso, né, na hora das urnas lá, o que vem à mente são sempre aqueles que já são conhecidos. O Daniel tem uma pergunta? Diga, Daniel. Tem uma última informação, pois não? Exatamente, é uma última informação, nosso especialista pode até comentar esse tema também, porque é o seguinte, um dado curioso é que o Rio de Janeiro elegeu 46 deputados federais. Essa é a bancada, portanto, do Rio de Janeiro lá no Congresso Nacional, lá na Câmara Federal. 46 deputados. Destes, só 6 mulheres, portanto, uma bancada majoritariamente masculina. A participação das mulheres na bancada do Rio de Janeiro é muito pequena. Se o nosso especialista puder comentar também por que desse fator, seria interessante para nós. Eu acho que, infelizmente, né, a gente teríamos que ter uma igualdade de gêneros no cenário político brasileiro. Mas isso não é só no Rio de Janeiro, isso no Brasil como um todo. Você vê um número muito menor de mulheres se candidatando e se relacionando dentro do processo eleitoral dos partidos. Ou seja, eu acho que a gente tem que discutir uma coisa um pouco mais social. Por que as mulheres não fazem parte do processo político brasileiro? Eu acho que deveríamos estimular, e não só, as próprias mulheres dentro das suas organizações se candidatarem mais, porque temos uma presidente hoje mulher, entendeu? Temos algumas governadoras, mas ainda, se comparado ao gênero masculino, ainda é muito pequeno, entendeu? E o número de 6 deputadas realmente é muito pequeno, né? Porque, na verdade, você vê que a representação feminina no eleitorado é mais de 52%. Então, por que apenas 6%? O que acontece no Brasil para isso? Eu acho que a participação feminina acaba sendo muito limitada, e eu acho que parte muito das mulheres para que haja essa mudança. É verdade. Veremos agora, então, como é que vai ser para presidente, né? Se será Dilma ou se será Aécio. Veremos se haverá uma continuidade da mulher ou não, né? É verdade. No segundo turno nós teremos essa resposta. Obrigada, Guilherme, mais uma vez. E um bom dia a todos. Tchau, tchau.